Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar agora da aula 2, né? Vamos falar sobre os músculos respiratórios. E na primeira aula a gente falou sobre os pulmões, as funções dos pulmões, e agora vamos falar dos músculos respiratórios, né? Como que eles funcionam, quais são os principais, quais são os acessórios. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então vamos lá. Bom, os principais músculos respiratórios, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender que a nossa respiração, a gente não pensa para respirar, né? Então, você respira, expira de uma forma muito natural, involuntária. Então, nós temos os três principais músculos respiratórios, né? Que na verdade são os músculos inspiratórios, que é o diafragma, intercostais paraesternais e os escalenos. Então, esses três músculos são os principais atuantes na inspiração normal, sem nenhum esforço acrescido, né? Então, esses músculos, eles são músculos esqueléticos estriados, que quando comparados com os músculos esqueléticos de periferia, né, que no caso bíceps, tríceps, né, quadríceps, eles têm maior resistência, tem maior densidade capilar, um fluxo sanguíneo elevado, então tem maior fluxo sanguíneo e maior capacidade oxidativa. Então vamos lá, você corre uma maratona, né? Ou você está treinado, você corre uma maratona, mas uma hora o seu músculo vai cansar, né? Mesmo que você esteja acostumado a correr, ele vai cansar. O músculo inspiratório, o diafragma, por exemplo, não vai cansar, né? Porque ele tem essa capacidade de estar contraindo o tempo que nós estivermos vivos, certo? Ele só para, é claro, uma anestesia geral ou se você tiver algum problema mais grave neurológico. Então vamos lá. É, E aí nós temos os músculos acessórios, são aqueles músculos acionados quando você está em pleno esforço, em pleno sofrimento respiratório. Por exemplo, você corre, 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 você fica cansado, né? Ó, você faz esse movimento aqui, ó. Se você for, se você fizesse essa respiração mais forçada, você vai sentir as suas costas, então, grande dorsal. Você vai sentir trapézio, você vai sentir peitoral maior, serrátil anterior, né? Escalenos e o ecom, né? O esternocleidomastoide. Então, você percebe que esses músculos eles são acionados quando você está em um esforço maior. Bom, falando do diafragma, que é o principal músculo, né, do sistema respiratório, ele é o principal músculo da inspiração. Então, o diafragma, ele divide, né, ele separa a cavidade torácica da abdominal. Então, é aqui, a cavidade torácica abdominal, tá? Ele possui duas hemicúpulas, constituído por dois músculos, o costal e o crural. E a inervação dele, ele é inervado pelo nervo frênico, direito e esquerdo, sendo C3, C4 e C5. Ou seja, tendo uma lesão alta, né, um paciente que sofreu uma lesão na C3, por exemplo, ele afeta esse nervo e o diafragma não funciona, ele vai precisar de uma ventilação mecânica para respirar. Ele aumenta o diâmetro crânio-caudal, né? Látero-lateral e antero-posterior. Então, você vê, ó, lá, ele faz esse movimento aqui assim, ó, tá? Esse para frente, ó, para frente, para os lados, para cima e para baixo. Então, ele faz esse movimento e volta. Ele abre e fecha, entenderam? E a força contrátil do diafragma é medida pela pressão transdiafragmática. Bom, a questão mais anatômica, né? Tem
a origem, a inserção, né? A origem dele na porção external, na face interna do apêndice xifoide, porções costais nas cartilagens das últimas costelas, né? A porção lombar ou crural na L1, L4 à direita, L1, L4 à esquerda. E a inserção na aponeurose e tendão central. Bom, quando falamos também dos músculos, os outros dois músculos, né, da inspiração, que é o intercostal parasternal e escaleno, né? Então, os intercostais, eles são inervados também pelos nervos intercostais, né, que emergem do primeiro ao décimo primeiro segmento torácico da medula espinhal. E também tem o movimento da alça de Balde, ó. Ele faz esse movimento aqui, ó, tá? Aumenta o diâmetro antero-posterior, né, para frente, e látero-lateral. Então, ele faz para frente e para o lado, ó, para frente e para o lado, fazendo esse movimento aqui de alça de balde, tá? E o escaleno, né? Tem o escaleno anterior, medial e posterior, né? Então, tem os escalenos, que também são músculos importantes, bem? Quando a gente fala de músculos acessórios, eles são utilizados apenas quando se tem um esforço maior. Você está numa crise de asma, você não está respirando, está com uma intoxicação, né? Inalatória. Aí esses músculos são acionados. O econ, o escaleno, trapézio, grande dorsal, peitoral. Então você vê, como a gente falou anteriormente, você, ó, enche o seu pulmão e solta, ó. Enche o pulmão e solta. De forma, assim, bem forçada, né? Você percebe que peito dói, as costas doem. Por quê? Porque você está forçando. Eles não são músculos que estão acostumados com a respiração, então são músculos acessórios, eles ajudam mais nessa respiração caso você não esteja conseguindo fazer de forma normal e natural, tá? Eles são a inervação de C1 a C2, né, nervo acessório, e a função é eleva o externo e expande o gradil costal, ó. Ele expande, tá? Então, os músculos acessórios, trapézio, grande dorsal, peitoral maior.